com vocês? Bem, iniciando mais uma aula de anatomia vegetal. Na aula de hoje, sistema vascular. Ou seja, na aula de hoje nós vamos ver como a planta absorve. Na verdade, não vamos ver como que ela absorve, porque esse é um aspecto muito mais fisiológico. Nós vamos estudar as estruturas pelas quais ela faz a absorção e a condução de seiva, tanto para cima, através do xilema, quanto para baixo, através do floema. O funcionamento do sistema vascular nós vamos ver no próximo, nos semestres seguintes, numa disciplina de fisiologia vegetal. Vocês devem lembrar algo que nós já vimos? É que inicialmente os grupos considerados mais primitivos, lembra que eu não gosto da palavra primitivo, que dá a impressão que não são plantas tão complexas, digamos assim, mas essas plantas, como por exemplo as briófitas, os musgos, não tinham um sistema vascular. Então, o sistema vascular, ele surge a partir do momento que surgem esses sistemas, o xilema e o floema, então formando o grupo das pteridófitas, que são as samambaias. Da mesma forma que os outros tecidos, vai existir uma origem para esse tecido condutor, xilema e floema. No sistema primário, isso vai ocorrer a partir do procâmbio. Então, nós temos aqui uma imagem que vocês já viram diversas vezes, o ápice de uma raiz, o ápice de um caule. Então, nós temos aqui o procâmbio e o procâmbio. Então, esse procâmbio, ele vai dar origem ao tecido vascular, que vai ser formado por um periciclo, xilema e floema primário. Se for o câmbio, aí seria xilema e floema secundário, dando origem, então, ao sistema vascular. Então, quando eu penso no procâmbio, ele então forma o periciclo e forma esse xilema e floema primário. A partir do procâmbio, ele pode formar então o câmbio vascular, formando então xilema e floema secundários, dando origem então a um cilindro vascular, formando então o sistema vascular. Então, quando o crescimento é em altura, o crescimento primário, basicamente a ação do procâmbio. Quando o crescimento é secundário, então nós temos uma ação direta do câmbio. Então, quando eu falo em crescimento primário e falo no procâmbio, então nós temos lá algumas plantas que nunca vão ter crescimento secundário, como por exemplo as monocotiledôneas, e plantas que podem ter o crescimento secundário, mas que durante a juventude não apresentam então esse tipo de crescimento, no caso as eodicotiledôneas. O crescimento secundário, então a gente vai ter lá o procâmbio, formando o câmbio vascular. Então nós temos xilema e floema primário e depois o xilema e floema secundário. No caso aqui, por exemplo, uma árvore, uma eodicotiledônea adulta. Então vamos dar uma olhadinha no procâmbio. Então observem que aqui, olha, nessa região, nós temos a região de procâmbio. Lembra que são células que têm alta atividade meristemática e por isso os núcleos ficam bem demarcados. Então, aqui eu consigo ver bem a zona meristemática, meristema fundamental. Lembra que o meristema fundamental ele origina parênquima, colênquima e esclerênquima. E essa região, então, aqui em volta, o procâmbio. Como aqui é o procâmbio, formando então xilema e floema primário. E aqui em volta ainda, uma protoderme, formando o sistema de revestimento, que é a epiderme. Então, em um corte transversal, eu vou observar o seguinte. Eu vou procurar o sistema vascular, a gente vai ver que é mais fácil encontrar primeiro as células adultas. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, eu consigo ver o xilema, e aqui nessa região mais externa, eu vejo o floema. E entre uma região e a outra, eu vou ver um grupo de células um pouco diferenciadas. Elas podem ver que elas são um pouco mais achatadas, percebam que ela é como se ela estivesse dividida ao meio, e essa região sim vai ser chamada de procâmbio. Então, o periciclo é o que vai envolver esse sistema vascular. Uma função importante do periciclo, que veja o seguinte, pensa na raiz, o periciclo envolvendo o sistema vascular, e a partir desse periciclo, exige então a formação de pequenas raízes, que são as raízes secundárias. Então, eu percebo aqui, olha, estágio 1, estágio 2, até que a raiz ela conseguiu sair de dentro da raiz maior, formando uma raiz secundária. Então, esse estágio 1 dá para você ver claramente que está ocorrendo em volta do sistema vascular
ou seja, está ocorrendo uma região chamada periciclo. Lembrando que a palavra peri significa em volta, então o que está em volta do sistema vascular. Essa imagem você consegue perceber em corte transversal a mesma coisa. Então aqui, olha, está em longitudinal, aqui também. Então eu tenho a raiz nesse sentido. E observando de cima em corte transversal, eu vejo aqui o periciclo e vejo que do periciclo estão saindo as raízes. Essa já até saiu para fora e essa aqui ainda não. Então, essas raízes maiores que a gente está observando e essas menores, que são raízes secundárias, elas tiveram como origem, então, essa estrutura chamada periciclo. Vamos lá, o procâmbio, formando xilema e floema primário, formando o periciclo, e o periciclo formando, entre outras coisas, raízes secundárias. Pensando, então, no câmbio vascular, o câmbio vascular ele vai dar origem no xilema e no floema secundários. Então, vejam, aqui na madeira eu consigo perceber que ele vai dando origem aos anéis de crescimento. Então, cada anel de crescimento desse é formado por xilema, e essa região mais externa, próxima à casca, nós temos xilema e floema. Isso acontece pelo seguinte, o xilema sempre é formado para dentro, então o lado de dentro sempre vai ter xilema. O floema, ele é mais periférico, ele vai estar do lado de fora. Então, nós vamos ter xilema para dentro e floema para fora. Então, se eu pensar que o xilema está para dentro e o floema está para fora, entre os dois eu vou encontrar, então, procâmbio ou câmbio. Aqui está falando do primário, mas também vai acontecer no secundário. Então, veja lá, aqui eu tenho epiderme, embaixo da epiderme eu tenho colênquima, embaixo do colênquima eu tenho parênquima, e aqui eu tenho um floema primário e um xilema primário. Aqui uma medula formado por parênquima medular, um parênquima também de preenchimento. Então, veja, se aqui eu tenho xilema para dentro, floema para fora, essa região aonde existe uma transição entre um e o outro, eu vou ter então a formação de câmbio vascular. Então, olha, o câmbio se formou aqui, então ele já formou um floema secundário e formou um xilema secundário. Então, a partir daqui, começa a ter novas divisões, e essas divisões vão formando então novamente floema e xilema para que a árvore possa crescendo. Então, lembra que a gente falou agora há pouco, olha, essas células aqui, xilema, essas células aqui, floema, e essas que estão entre as duas, veja que ela tem aquela divisãozinha, eu chamo então de câmbio vascular. Aqui é a mesma coisa, xilema para dentro, floema para fora, e aqui eu tenho o câmbio vascular. Então, pensando na madeira, por exemplo, então nós temos aqui, olha, a madeira, a formação do cerne, que vai ser a parte morta, e o alburno, a parte viva. Depois essa parte vai morrendo e vai sendo chamada então também de cerne. Então, mesma coisa, aqui no crescimento primário e aqui no crescimento secundário. Então, percebam que esse sistema vascular ele vai acabar se unindo para formar então um anel de crescimento. Esse anel de crescimento depois forma um segundo, um terceiro, um quarto, e ano a ano essa planta vai ganhando novos anéis e vai ganhando então crescimento em espessura. Vamos olhar então as características desse xilema e desse floema. Aqui no caso, as características de primário e secundário são basicamente as mesmas, então a gente não vai separar o xilema primário do secundário. Então, lembra que a gente já falou, o xilema ele tem a ver com a seiva subindo, enquanto que o floema com a seiva descendo. A gente vai entender depois que isso pode até inverter em alguns casos o floema, mas o normal é isso. Nós vamos dizer que xilema e floema são tecidos complexos. Lembra que a gente já falou isso anteriormente para outros tipos de tecido, porque ele é formado por diversos tipos celulares. Epiderme só tinha um tipo de célula. Aqui nós vamos ter células condutoras, células de parênquima e células de fibra. Então nós vamos ter pelo menos fibra, células condutoras que são os elementos de vaso e também vamos ter junto com ele parênquima. Então tá aqui. Essas células que são que fazem parte desse tecido, a gente pode chamar de condutoras, que é por onde a seiva passa, e aquelas que não são condutoras, que vão servir para armazenar
e para sustentar o vegetal. Então, começando pelo floema, lembra que eu falei, ele tem a ver com a seiva elaborada. Esse nome seiva elaborada, muitos autores já não usam mais, mas eu preferi deixar porque encontro ainda em muitos livros. Muitos autores agora falam em seiva floemática. Floemática porque tem a ver com floema. Então, olhando aqui as flechinhas, eu consigo ver, olha, o xilema. Então, no xilema, a água está subindo. Mesma coisa aqui, olha. Xilema, água subindo. Veja que ela está em vermelho. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui o floema. A água está descendo. Então, pode ver aqui, olha. No escuro, eu consigo ver aqui, a água também está descendo. E no meio das duas estruturas, xilema e floema, eu tenho aqui procâmbio, se for primário, e no caso aqui, como é secundário, eu tenho o câmbio vascular. Então, a parede primária, então lá no crescimento primário, ela é rica em celulose. Como aqui a gente está falando de floema, ela nunca vai ter uma quantidade muito grande de lignina, ela sempre vai ter uma quantidade maior de celulose. Então, o que eu vou ter de célula no floema? Então, nós vamos ter células parenquimáticas, que preenchem e fazem reserva, e células condutoras. A gente já vai ver o nome das células condutoras, são os elementos de tubo crivado, ou células crivadas, e veja que do ladinho dela tem uma outra célulazinha, que nós vamos chamar de célula companheira, ou Strasburger. Vocês vão ver daqui a pouco como que a gente vai diferenciar isso. Então, nós temos aqui, olha, xilema, que é o mais interno, câmbio vascular, e aqui para fora o floema. Então, o floema sendo formado por células condutoras e células parenquimáticas. Essa célula que está do lado também é considerada uma célula parenquimática. Então, nós vamos ter lá a célula crivada ou elemento de tubo crivado mais célula companheira. Então, como que seria isso? Na gimnosperma, nós vamos ter aqui a célula crivada, enquanto que na angiosperma nós temos o elemento de tubo crivado com célula companheira. Então veja, quando eu pego um pinheiro, que é uma gimnosperma, ela vai ter essa aqui, que é a célula crivada. Crivada vem de crivo, quer dizer que ela tem buracos, que é por onde a substância vai poder passar. Quando eu penso no elemento de tubo crivado, então isso é típico de angiosperma, e do lado dela eu tenho então essa célula chamada de célula companheira. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Essa é de uma gimnosperma, veja que ela é alongada, e ela é chamada então de célula crivada. Ela tem pequenos buraquinhos que são áreas crivadas, que estão dos lados, e a ponta dela é imperfurada. Então as duas pontas são fechadas. Então todo o líquido vai passar por essa área crivada que está na parede lateral. Na angiosperma, então nós temos lá o elemento de tubo crivado, perceba que ele é menor e veja que ele é aberto nas pontas, então ele tem uma abertura aqui. Essa abertura se chama placa de perfuração. Então, nós temos lá a área crivada, que é do lado, e nas terminações nós temos então essa placa crivada. Então, área crivada, placa crivada. Então, diferente daqui, que era fechado, que só tinha área crivada, agora nós temos a área crivada do lado e em cima e embaixo nós temos as placas crivadas também. E aqui do lado, uma célula chamada de célula companheira. Observando em corte transversal, eu vejo por que ela é chamada de placa crivada. Percebam que ela é inteira formada por buraquinhos. Crivada vem de buraco, né? Vem de crivo. Então, uma placa crivada quer dizer que ela está perfurada. Então, aqui eu tenho, olha, novamente, floema. Então, aqui eu tenho a célula companheira, o elemento de tubo crivado, tenho aqui células do parênquima, e aqui eu tenho o câmbio vascular. Então, pensando no xilema, ele funciona da mesma forma que o floema, conduzindo seiva. Agora lembra que enquanto o xilema, a seiva está indo para cima, o floema está trazendo para baixo. Então, o xilema, ele vai levar o que a gente chama de seiva bruta. Eu prefiro chamar de seiva xilemática. Mas você pode encontrar seiva bruta para o xilema e elaborada para o floema. Eu prefiro chamar de seiva floemática para o floema e xilemática para o xilema. Então, vejam aqui.
Veja que ele tem paredes secundárias bem desenvolvidas, com grande quantidade de lignina. Lembra, aqui nós temos o floema, câmbio vascular e xilema. O xilema tem essas células maiores e essas células menores também. Nós vamos ver o nome dessas células. Lembra que eu sei que aqui tem lignina porque nós usamos dois corantes, azul de astra e safranina. O azul de astra coloriu a celulose, deixando essa coloração azulada, enquanto que a safranina coloriu o xilema, dando essa coloração avermelhada. Então nós temos lá o xilema primário, que nós já falamos que vem do procâmbio, o secundário do câmbio vascular, e da mesma forma que o anterior, nós temos células que são condutoras e células que não são condutoras. Então, o que seria uma célula condutora? Por exemplo, aqui nós temos a célula condutora, nós temos então células de parênquima e temos fibras. Então, veja, a célula de parênquima, ela tem uma parede clara, a fibra tem uma parede bem desenvolvida, porque lembra que parênquima, ele sempre tem a parede delgada. Fibra, nós já estudamos, tem a parede espessa. Então, nós temos aqui célula parenquimática, fibra, e essas bolas maiores, essas células maiores, são as células condutoras, que vão existir dois tipos, a gente já vai falar sobre elas, que são os elementos de vaso e os traqueídeos. Então, aqui eu consigo perceber que essas células do xilema, veja, ela tem formatos diferentes, mas todas elas têm uma parede bem desenvolvida, com uma grande quantidade de lignina. Isso se dá porque ela vai fazer a sustentação. Porque lembra que a gente já falou, a parte de dentro da árvore é formada praticamente por xilema. Então eu preciso que o xilema tenha células bastante desenvolvidas. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Quando eu penso em gimnosperma, nos pinheiros, então, por exemplo, aqui, eu vou ter um tipo de célula e nas angiospermas, outro. Então, nas gimno, nós vamos ter traqueídeos, enquanto que nas angios, nós vamos ter elemento de vaso. Então, veja, traqueíde e elemento de vaso são as células condutoras, ou seja, é por onde a seiva passa. Só vamos lembrar nessa imagem aqui, que olha, ela tem a célula tanto a condutora, mas ela tem ainda fibras e ainda parênquima. Como aqui é uma angiosperma, essa estrutura condutora ela vai ser chamada de elemento de vaso. Então, na gimno, aí nós vamos chamar de traqueíde, enquanto que na anjo, elemento de vaso. O que vai diferenciar? Uma grande diferença é aqui a ponta dela. Quando eu penso no traqueíde, o traqueíde ele tem essas pontuações, essas perfurações, mas ele é fechado nas pontas. Se você lembrar que a gente falou de floema de gimno agora há pouco, que ele tinha uma célula crivada, é a mesma coisa. Também era uma célula alongada com as pontas fechadas. Então, se eu lembro da característica de gimno para floema, eu lembro da característica de gimno para xilema também. Então aqui, olha, tudo isso aqui é basicamente xilema. Como aqui é um pinheiro, aqui são pequenos canais resiníferos. Então, olha, aqui é o traqueíde, e o traqueíde, percebam que ele tem essas regiões que a gente vai chamar de pontuação, que é por onde ele faz a comunicação de um traqueíde para outro traqueíde. Então, olha aqui. Como ele é fechado na ponta, o que vai acontecer? A água ela não consegue subir em linha reta. Então, ela vai ter que passar de uma abertura para outra. Então, veja, ela veio para cá, depois ela vem para cá, vem para cá. Então, ela vai fazendo esse movimento para conseguir subir. O elemento de vaso já é diferente. Perceba que o elemento de vaso ele é um pouquinho menor e ele é aberto dos lados. Então, da mesma forma que o traqueíde tinha pontuações do lado, o elemento de vaso tem pontuações do lado. O traqueíde era fechado na ponta, enquanto o elemento de vaso é aberto nas pontas. Então, a gente tem agora uma placa de perfuração. Se você lembrar do floema, você vai lembrar que o floema de Angiou tinha também essa estrutura menor, tinha uma área crivada e tinha uma placa crivada. Ou seja, existe uma semelhança muito grande entre a anatomia deles. Então, essas células aqui mais clarinhas, mais azuladas,
basicamente parênquima. Essas outras, fibra. E essas maiores, elemento de vaso. Então, aqui, olha, nós temos lá o elemento de vaso, ele tem então essas placas que a gente acabou de falar, que nós vamos estudar com detalhes numa disciplina chamada Anatomia da Madeira. De qualquer forma, eu posso chamar ela de simples, quando é uma abertura única, escalariforme, quando ela parece uma escadinha, pode ver que olha, ela vem aqui, vai subindo, 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 e aí a posição, ela pode ser retinha, né, que seria transversal, ou pode ser lateral, que seria oblíqua. Então a gente teria aqui uma transversal e aqui uma oblíqua. Em anatomia da madeira, a gente estuda todos os tipos, existem outros tipos. Tem, além de simples, clariforme, nós temos foraminada, reticulada, mista, que a gente vai ver com mais calma depois. Essas pontuações são as pontuações que estão do lado do elemento de vaso. Em anatomia da madeira, a gente também vai ver com mais detalhe isso. Então, mas eu posso ver que ela vai poder ser chamada reticulada, esclariforme e pontuada. Então, aqui, olha, pontuada porque ela tem esse buraquinho no meio, esclariforme porque ela está formando como se fosse uma escada, e reticulada são esses pequenos buraquinhos que aparecem aqui dentro. Com relação ao se alterna ou oposta, é igual folha. Então, se ela tiver uma para baixo e uma para cima, ela vai ser alterna. Se ela estiver na mesma posição, oposta. Esses detalhes não precisa se preocupar agora, é só para vocês saberem que existe. Em Anatomia da Madeira, nós retomamos esse conteúdo. Nessa imagem, eu consigo perceber um pouquinho do sistema vascular em órgãos diferentes. Eu vejo que na raiz, o sistema vascular ele normalmente está centralizado. No caule, ele não está totalmente no centro, porque lá no centro existe um parênquima, que nós chamamos de parênquima medular. E na folha, ele está distribuído, em todas as nervuras. Então, cada nervura que compõe uma folha é um sistema vascular. Então, você vai ter um sistema vascular maior na nervura primária e depois menores na nervura secundária, terciária e assim por diante. Então, como eu falei, nós vamos ter a anatomia da madeira mais pra frente, mas é bom sempre vocês terem uma pequena ideia de como funciona a madeira. Então, a madeira, ela vai passar... Quando eu corto a madeira, eu posso cortar ela em 3 posições diferentes. Eu posso cortar em cima, que eu vou chamar de transversal. Posso cortar, né, como ela é um círculo, no sentido do círculo. Então, aqui, olha, aqui está o círculo, cortei aqui. Então, como é um círculo e eu cortei aqui, eu vou chamar isso de radial. Ou, como ele é um círculo, eu posso pegar ele aqui do lado. Pegando do lado, eu estou pegando na tangente. Então, eu vou chamar de tangencial. Observem que a mesma planta, com esses cortes diferentes, vai ter formatos diferentes. Então, o elemento de vaso é uma bolinha no transversal, mas ele é uma parte alongada, tanto no tangencial quanto no radial. As fibras aqui aparecem como bolinhas, aqui aparece como algo alongado e aqui também. Essa parte alongada aqui no transversal, que é parênquima, aqui aparece como se fossem bolinhas e aqui aparece como se fossem risquinhos. Então, como nós vamos ter uma disciplina específica disso, eu só estou mostrando para vocês aprenderem que existe uma diferenciação grande, mas aí mais para frente a gente vai estudar isso com mais calma, com mais detalhamento. Uma coisa importante é que a gente perceba que todos os tecidos vegetais eles se relacionam. Então nós temos a epiderme, lembra que ela tinha aquela função de proteção, de revestimento, de absorção. Nós temos o parênquima, que tem aquela função de preenchimento, realizar fotossíntese, armazenamento. E eu vou mostrar agora um pequeno vídeo que mostra um pouquinho de como que esses tecidos todos acabam se interrelacionando. Então nós temos aqui uma planta. E percebam que as raízes elas vão iniciar o processo de absorção de água. Então nós temos os pelos absorventes, que fazem parte da epiderme, e lembra que como ele vai absorver água, esse pelo não tem uma cutícula. Então essa água entra a partir de um processo de osmose, que nós já estudamos, vai passar pelo colênquima e pelo parênquima, no caso da raiz apenas pelo parênquima. Essa passagem pelo parênquima ele pode acontecer em volta da célula,
nós vamos chamar de meio apoplástico, ou pelo meio da célula, nós vamos chamar de meio simplástico. Os detalhes disso nós vamos ver depois em fisiologia vegetal, que se não me engano no 4º ano. Ela vai então chegar até o xilema, e dentro do xilema ela vai cair no elemento condutor, que nós vimos que são os elementos de vaso, já que essa planta é uma angiosperma. Ela então, dentro do xilema, começa a ter a subida. Veja que ela vai subindo pelo elemento de vaso e vai passando de um elemento de vaso para outro através de uma placa chamada placa de perfuração. Então ela sobe até chegar na folha, onde ela vai realizar a fotossíntese. Na folha, a água também sai através de um processo chamado transpiração, só que ela não sai na forma de líquido, mas sim na forma de gás, usando a epiderme, e na epiderme o estômato. Lembra que nós já vimos o estômato, que é uma estrutura epidérmica que tem a capacidade de abrir e fechar, e assim consegue fazer a troca gasosa. Então nós temos ali o estômato fechado, açúcar está sendo produzido, então ele abre. Nessa abertura vão entrar os gases para a fotossíntese, então vai entrar o gás carbônico, para que esse gás carbônico, juntamente com a água que foi absorvido pela raiz, possa formar moléculas de açúcar. Então vamos lá para dentro da célula. E nós temos então aqui outro tecido, que é o parênquima, que está realizando a fotossíntese. A molécula de gás carbônico, que entrou pelo estômato, juntamente com a molécula de água, que está sendo transformada então agora em moléculas de açúcar. Perceba que essa molécula de açúcar, que está sendo fabricada agora nesse processo, também gerou a formação de oxigênio, e o oxigênio então foi liberado pelo estômago. O açúcar, por sua vez, ele vai então descer pelo floema e vai sendo distribuído na planta de acordo com a necessidade. Então, a parte que precisa mais ou menos recebe mais ou menos açúcar. Então, é basicamente isso nessa primeira parte da aula. Vamos dar uma olhada na nossa atividade avaliativa. Então, são 2 imagens. Vocês vão, da mesma forma que as anteriores, localizar tudo que vocês conseguirem encontrar aqui. Então, o que é isso aqui? A epiderme, parênquima, colênquima. O que é isso? O que é isso? Então, mas pelo menos tem que localizar xilema, floema e câmbio. Aqui é a mesma coisa, você vai localizar xilema, floema, câmbio, e se conseguir localizar as outras estruturas celulares também, melhor ainda. Caso não consiga, sem nenhum problema, você pode entregar sem tanto detalhamento. Pessoal, é isso. Nós nos vemos na nossa aula presencial, na nossa aula síncrona, à noite. Qualquer dúvida, podem me procurar. Uma boa semana para todos, para todas, e nos vemos em breve.